Tá bom, tá bom. Vamos com calma. Não dá pra reagir tudo de uma vez nessa free agency. O ideal é ir time a time, né? Movimento por movimento. É só o começo da off-season. Hoje eu quero tirar uns minutos aqui pra falar do Denver Nuggets, time campeão em 2023, que parece ter dado aí um passo importantíssimo, né, para se manter entre os grandes, aliás, voltar, né, a ser aí, a estar entre os grandes. O núcleo campeão de 2023 começou a se desfazer, né? Denver trocou o Michael Porter Jr. pro Brooklyn Nets, junto com uma escolha de draft, né? Lá de 2032, sem proteção, e recebeu o Ken Johnson. E não deu nem tempo de respirar. Minutos depois, a gente já recebeu a notícia que o Bruce Brown estava voltando também, né? Com um contrato de 1 ano. E aí também, pouco depois, a gente também tem a notícia que o Tim Hardaway Jr. Também vai para o Denver Nuggets, também contrato de veterano, contrato de 1 ano, né? Outro nome importantíssimo que vai dar uma profundidade, né? Um chute, né? De perímetro, né? E mesmo o Bruce Brown também, que foi uma peça-chave em 2023, né? Vindo do banco. Mesmo cara que todo torcedor do Nuggets queria de volta. Então ele vai voltar para preencher o espaço que ele mesmo deixou. E assim, logo de cara, eu preciso falar que, cara, eu gostei muito desses 2 movimentos. 2 não, né? 4 movimentos, na verdade. Porque eu ainda não citei o Valanciunas, mas eu vou chegar lá. Então são 4 movimentos. O Denver precisava renovar. A gente via que o time precisava mudar a cara do elenco, mas sem perder a base, sem perder o que funciona, né? E foi exatamente isso que o Denver fez, o front office fez. Ken Johnson, nesse momento, é uma adição muito interessante para o elenco em relação ao Michael Porter Jr., né? A gente viu que, assim, eu gostava um pouquinho dele, ele foi uma peça muito importante nesses anos pro Denver, mas a gente viu, principalmente nesses últimos playoffs, ele lidando ali com uma lesão no seu ombro, né, que tava realmente incomodando ele, então tava jogando machucado esses playoffs, né, um ombro comprometido, e, cara, eu acho o Ken Johnson muito mais jogador, tá? Ele vai entregar mais movimentação ali off-ball, né, sem a bola, ele é muito, muito inteligente sem a bola, é um jogador que finaliza bem, né, ele ataca o aro muito bem, ele é um cortador, né, cortador excelente, né, finaliza com mais confiança, né, atacando os closeouts. Enfim, é um cara mais ativo taticamente, na minha opinião, que o Michael Porter Jr., tá? Um jogador que faz mais sentido, na minha opinião. E é o tipo de jogador que, ao lado do Jokic, eu acho que se encaixa perfeitamente, tá? Agora, o Bruce Brown, a gente não precisa nem introduzir, né? Ele conhece a estrutura do time, né? Conhece o vestiário. Claro, né? Não temos mais o Mike Brown, né? O Mike Malone, aliás, e o Calvin Booth, né? Mas, enfim, ele conhece a estrutura, ele conhece o vestiário, ele sabe o papel que ele tem que cumprir, tá? Ele vai voltar para ser aquele sexto homem elétrico que ele era, né? Jogando ao lado do Jokic, ali ajudando na defesa, nos movimentos mais físicos do jogo, né? Nos momentos mais físicos do jogo, ele era muito importante. Gostava muito do Bruce Brown, cara. Realmente foi uma dos meus vídeos anteriores, eu falei que a perda do Bruce Brown, né? O KCP também, cara. Foram uma tragédia, né? Mas era inevitável, né? O Denver não conseguia manter os dois. Que bom que o Bruce Brown voltou, cara. E assim, como se já não fosse o bastante, o front office do Denver conseguiu buscar o Valanciunas, cara, em troca do Dario Saric, né? Que assim, na minha opinião, era exatamente o que esse time do Denver precisava. Era um reserva de confiança pro Jokic. O Valanciunas, ele vem de uma temporada, na minha opinião, bem sólida,
né? Ele ainda é muito produtivo nos minutinhos que ele joga ali, que ele vai jogar, né? Ele vai ser um jogador muito importante nos rebotes. Ele, cara, o pick and roll dele é ótimo, né? O jogo de costas dele pro aro, né? Cara, ele joga muito bem, ele faz o papel de pivô muito, muito, muito bem. Não é mais o Valanciunas lá do Toronto, né? Mas ainda assim é um excelente jogador. Né? Não é um cara pra mudar o rumo de um jogo ali, né? Mas ele vai ser um cara, né, que cara, vai tapar buracos, né, nesse time, né? Ele vai cumprir a função dele, ele vai receber pancada no garrafão, mas vai manter o nível da rotação, tá? Não é o Jokic, óbvio, mas vai ajudar muito a descansar o Jokic, né? E, enfim, é um encaixe que é simples, né? Valanciunas é um encaixe simples, mas é muito eficiente. E assim, a gente vê, vou pegar aqui cara, vendo a rotação, tá? A gente tem Jamal Murray na armação. A gente vai ter o Christian Braun ao lado dele, que agora é um titular consolidado. Vamos lá. Na minha opinião, o Christian Braun, comparado ao KCP, cara, não deve nada, tá? Acho que o Christian Braun mostrou aí que pode ser um titular, sim, né? Que, cara, é um jogador muito eficiente. E em comparação ao KCP de 23, eu acho que, olha, não fica atrás em nada, tá? Não fica atrás mesmo, não fica devendo nada. A gente vai ter o Ken Johnson na 3, uma das melhores adições até o momento da off-season, um dos melhores movimentos. A gente tem o Aaron Gordon ainda, que, pô, foi o nosso segundo melhor jogador. E, nossa, não, né? Porque eu não torço pro Denver. Mas foi o segundo melhor jogador do Denver nesses playoffs, né? Na 4, né? E temos o Jokic, né? Que, cara, né? Por favor, né? Tá no seu prime, o Jokic já, né? Deu entrevistas falando que realmente acredita que jogou o seu melhor basquete da vida. Então, é bizonho, assim, assustador. E aí no banco a gente vai ter o Bruce Brown, Valanciunas, o Tim Hardaway Jr., né? E quem sabe ali, Jalen Pickett, né? O Peyton Watson, o Strouter, né? Se algum desses 3 jovens consegue, quem sabe, dar um salto. O Strouter, na minha opinião, ele fez uns playoffs bem interessantes, né? Ele forçou um jogo 7 ali contra o OKC. Então, dá pra ficar de olho nesses 3 jovens, né? Porque o Strouter tem 25, né? O Jalen Pickett eu acho que tem 22 e o Peyton Watson tem 23, ou ao contrário, né? Enfim, mas é essas idades aí. São jovens, assim, então tem potencial ainda esses 3, tá? Se eles conseguirem dar um salto aí, imagina ganhar uma minutagem nessa rotação, pô. Né? Se um desses garotos aí engrenar, Denver tem força total, cara. Então, assim, vale lembrar que o Denver não fez nenhuma pick, né, nesses playoffs, nesse draft, desculpa. Não fez nenhuma escolha, né? Foi um time que saiu zerado. Mas, em compensação, eles fecharam com o Tamar Bates, né? Tamar Bates, ele jogou pelo Tigers, né? Missouri. No college, ele teve números interessantes. É bem verdade que o Missouri Tigers foi horrível no college, né? Eu acho que não teve... Olha, nem sei se teve alguma vitória, tá? O Missouri Tigers. Assim, foi bem, bem ruim mesmo. Mas o Tamar Bates era um dos principais do elenco, assim. Ele teve números importantes, números muito, muito bons. Né, ele teve um aproveitamento de 50%, né, dos seus arremessos. Acho que 39% dos arremessos de 3 também convertidos. Então, assim, ele se destacou principalmente pelos seus arremessos, tá? E então vale ficar de olho também. É um contrato two-way, né? Não deve entrar na rotação logo de cara. Mas no garbage time vai, quem sabe ali, entrar, matar umas bolinhas, né? Vamos ver. É um jogador aqui, quem sabe aí 2 aninhos. Dá pra evoluir, cara. Tem evolução o Tamar Bates, tá? E assim, gente, a troca do Ken Johnson pelo Michael Porter Jr. também, além de taticamente ser muito boa, ela teve uma influência financeira também, né? Assim, o salário do Ken Johnson é bem mais leve do que o do Michael Porter Jr., né?
o que ajuda aí o time a fugir da segunda prom, né, navegar melhor nesse novo cenário financeiro da NBA, que os times ainda estão se adaptando, né? Se eu não me engano, com esse movimento aí, o Denver consegue economizar aí uns 8 milhões de dólares. Cara, isso é muita coisa, né? Né, nesse cenário novo que temos aí, né, dos tetos financeiros. Então, sim, 8 milhões de dólares é muita coisa, tá? Vale lembrar que esse front office fez movimentos interessantes antes dos playoffs, né? Demitiu o Mike Maloney e o Calvin Booth, e mesmo assim levaram o OKC para um jogo 7, tá? Mesmo com o Jamal Murray e o Aaron Gordon, né? E com o Porter Jr. não estando 100%, né? Sim, eu não quero tirar o mérito da eliminação, né? Claro, o OKC era... Pô, o OKC é bizarro aquele time, mas assim, nos mostra... Fiquei com a sensação de que se o Denver tivesse um elenco um pouquinho mais profundo, né? Com mais confiança, sem depender tanto de heróis em quadro o tempo inteiro, né? Eu acho que o Nuggets podia, sim, dar mais trabalho, tá? Precisava de um elenco mais profundo, mais versátil, né? Que conseguisse sobreviver mesmo quando seus principais jogadores não estão 100%. E eu acho que esses movimentos foram justamente para resolver isso, né? A franquia entendeu isso. Eles têm um dos melhores jogadores do mundo aí, né? Que tá no seu prime. E agora parecem ter aí de novo um time digno dele, né? A sensação é de fato que o time se reforçou, tá? De verdade, tá? O Denver não tá disposto a ver o auge do Jokic se fechar aí sem lutar, né? Um time que volta a ter um quinteto muito forte, finalmente tem um banco que a gente pode ver que talvez contribua de verdade e muda completamente o cenário de playoffs, assim, tu ter um banco desse, tá? E assim, cara, precisava ter soluções, precisava ter banco, e foi exatamente isso que eles buscaram, tá? Bruce Brown de volta, Valanciunas, Tim Hardaway, Paul Ken Johnson, né? Então, assim, tu vai ter mais volume de chute, tu vai ajudar o time vai ter mais espaçamento de quadra, né? Com esse banco. Então, assim, é um Nuggets renovado, é um time que tem o seu núcleo, tem o Jamal Murray, tem o Gordon, tem o Jokic, né? E que agora volta a ter um grupo mais equilibrado, mais inteligente, mais funcional, na minha opinião, tá? Claro, ainda tem dúvidas. Será que o Christian Brown vai aguentar uma temporada inteira como titular? Será que ele, né, o peso da camiseta não vai, né, sucumbir? Mas, né, será que esses jovens que eu citei vão conseguir dar um salto? Será que o Tim Hardaway tem gás ainda para contribuir em alto nível? Eu confesso que eu gostei da última temporada dele, né? Fez uma temporada interessante em Detroit. Então, assim, ponto é, Nuggets tem respostas que não tinha nos últimos 2 anos, tá? E isso muda tudo, tá? Se nada mais acontecer, né, por parte do Denver Nuggets, né, se não tiver mais um movimento, dá pra dizer que o time voltou a ser competitivo, tá? Eu ficaria atento à defesa de perímetro, né? Se algum jogador se destacar aí na defesa de perímetro, ou se tu trazer mais alguma peça que se destaque nesse ponto, aí sim, meu velho, aí é papo de final de conferência, tá? Porque com o Jokic, né, cara, a régua sempre vai ser muito alta, e esse time do Denver é assustador, tá? Se tu curtiu essa análise aqui, né, humilde análise, deixa o teu like, comenta aqui, tá? Quero saber o que tu acha dos movimentos dos Nuggets. Será que eles voltaram pro topo do Oeste de verdade? Quero saber a opinião de vocês, tá? Se inscreve aqui no canal, porque nos próximos dias eu quero trazer mais vídeos comentando movimentos, né, pontuais aí de cada time, né? Eu quero fazer um vídeo falando sobre o Houston Rockets, que tem feito movimentos muito interessantes nessa off-season.
quero fazer um vídeo falando sobre o Dallas Mavericks. Se tinha alguém falando mal do Nico Harrison, quero ver vocês falando mal do Nico Harrison agora, tá? É um time bem interessante, o roster do Mavericks tá bem interessante. E é isso, cara. Ontem eu já postei um vídeo aí fazendo um mini recap sobre o primeiro dia da Free Agents. Se tu não olhou, dá uma conferida, vale a pena, tá? E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Abraço.